Olá, turma! Como muitos de vocês estão com dificuldades de compreender, como construir a nomenclatura de um composto orgânico em cadeia normal, eu resolvi fazer esse vídeo explicando passo a passo sobre como construir essa nomenclatura. Então, para que a gente consiga entender isso, é importante que vocês tenham em mente os conteúdos que nós estávamos vendo nas aulas anteriores, Que é o que é um composto orgânico? Um composto orgânico é quando eu tenho um carbono ligado a um hidrogênio. Mas eu não preciso que esse composto orgânico contenha apenas carbono e hidrogênio. O meu carbono ele pode vir combinado com outros elementos, como o oxigênio, nitrogênio ou outros elementos. Nós também vimos que esse carbono ele é tetravalente, ou seja, ele pode realizar e precisa realizar para ficar estável 4 ligações. Essas ligações elas podem ser simples, duplas ou triplas. E a classificação de determinado átomo de carbono em uma cadeia carbônica está diretamente ligada ao número de carbonos que estão ligados a ele de forma direta. Ou seja, para que eu tenha um carbono primário, secundário, terciário ou quaternário, eu vou precisar analisar a quantos outros carbonos o meu carbono que eu estou analisando está fazendo ligação. Ou seja, se o meu carbono fizer somente uma ligação com outro carbono, eu vou ter um carbono primário. Se esse carbono fizer 2 ligações com mais 2 outros carbonos, eu vou ter um carbono secundário. E assim por diante. A classificação das minhas cadeias carbônicas também é muito importante vocês terem em mente. E aí elas podem ser abertas, aromáticas ou alicíclicas. E aí eu tenho essas 3 classificações. Só que dentro das minhas classificações, eu tenho subclassificações, subcategorias. E aí, caso vocês não estejam com essas informações fresquinhas na mente, vão lá no slide anterior, da aula anterior, que eu anexei aqui na plataforma, e dá uma revisada, ok? Então, como eu tenho vários compostos orgânicos, é conveniente organizá-los em grupos que exibam comportamentos químicos similares diante de outra determinada substância. E esse comportamento químico, ele precisa ser similar em condições ambientes iguais, Eu preciso ter pressão, temperatura no mesmo valor. Quando eu tenho 2 ou mais compostos orgânicos com comportamentos similares, normalmente é porque esses compostos eles possuem o mesmo grupo funcional em sua cadeia carbônica. Mas o que seria esse grupo funcional? Grupo funcional é uma palavra nova para vocês, mas é muito simples. Um grupo funcional nada mais é do que um agrupamento de átomos responsáveis pela semelhança no comportamento químico de uma série de compostos diferentes. Ou seja, eu posso ter diferentes compostos orgânicos, mas se eles possuírem o mesmo grupo funcional, é muito provável que eles tenham o mesmo comportamento químico, porque o que vai definir esse comportamento químico é também o meu grupo funcional. Mas vamos ver alguns exemplos para a gente conseguir compreender melhor isso. Então vamos lá. Cetona é um tipo de grupo funcional. E as cetonas, elas possuem a carbonila ligada a 2 átomos de carbono. Carbonila é outro grupo funcional, que é constituído por o carbono realizando uma ligação dupla com o meu oxigênio. Então, toda vez que eu tiver isso aqui na minha cadeia carbônica, quer dizer que nela está presente o grupo carbonila. Mas veja, as cetonas possuem essa carbonila na sua constituição. Então, olha só, aqui eu tenho o composto propanona e tenho o composto butanona. Então, eu tenho o meu grupo carbonila aqui, no meio, realizando 2 ligações com os átomos de carbono. Isso aqui me caracteriza o grupo funcional cetona. No composto butanona, eu também vou ter a minha carbonila aqui, ligada a mais 2 outros átomos de carbono. Então, a minha cetona, ela é caracterizada pela presença do grupo carbonila ligado a 2 átomos de carbono. Quando isso aqui
se apresenta na minha cadeia carbônica, quer dizer que essa cadeia carbônica possui o grupo funcional cetona. Se eu tiver somente o grupo carbonila, eu vou ter o grupo funcional carbonila. Mas se essa carbonila estiver ligada a 2 outros átomos de carbono, eu vou ter o grupo funcional cetona. Então, aqui eu coloquei aqui carbonila e cetonas é quando eu tenho essa carbonila ligada a mais 2 outros átomos. Esse R aqui está representando que esse meu carbono está ligado a mais 2 outros átomos, ok? E aí, da mesma forma que a cetona ela é constituída pelo grupo carbonila, outros compostos orgânicos que possuem grupos funcionais também podem conter o grupo carbonila. Ou seja, o grupo carbonila entra na composição de outros grupos funcionais, como, por exemplo, aldeído, cetonas, ácidos carboxílicos, éster e amida. Isso aqui é uma informação muito importante para vocês compreenderem e construírem mentalmente uma lógica, né? Na hora de identificar um grupo funcional. Então, por favor, anotem essa informação no caderno de vocês e vamos seguir em frente. Então, vamos lá. Aqui eu tenho uma tabela informando alguns grupos funcionais, função química, e aqui é como eles são representados. Aqui eu tenho o sufixo do nome, da nomenclatura, ok? E aqui eu tenho um exemplo e nome IUPAC. O nome IUPAC é o nome que eu dou ao composto orgânico, certo? Então, por hora, eu quero somente que vocês consigam identificar a função química e grupo funcional. Se eu tiver um hidrocarboneto, quer dizer que a minha cadeia carbônica ela vai ser composta somente por carbono e hidrogênio. E aí, no meu grupo funcional, eu vou ter apenas carbono e hidrogênio. Esse X e esse Y aqui está representando que eu posso ter qualquer quantitativo de carbono e hidrogênio. O importante é que na minha cadeia carbônica eu tenha apenas carbono e hidrogênio. Quando isso acontecer, quer dizer que eu vou ter um hidrocarboneto. Pela palavra dá para entender, dá para deduzir. Hidro vem de hidrogênio, carbo vem de carbono. Ou seja, eu tenho hidrogênio e carbono no meu grupo funcional. Já o álcool, ele vai possuir o grupo hidroxila, que é o OH, ligado especificamente a um carbono saturado. Então, veja aqui, eu tenho o carbono realizando 4 ligações, não é isso? Só que uma das ligações é uma ligação simples realizada com uma hidroxila, com o OH. Então, isso aqui está me caracterizando o grupo funcional álcool. Então, aqui nós temos um exemplo do etanol. Eu tenho 2 carbonos e um dos meus carbonos está ligado diretamente a uma hidroxila por meio de uma ligação simples. Já no caso do aldeído, lembrando que o aldeído é um dos casos que eu vou ter um grupo funcional constituído também pelo grupo carbonila. Ele vai possuir o grupo carbonila ligado ao hidrogênio. Então, aqui está o meu grupo funcional. A minha carbonila aqui, onde o meu carbono, além de estar ligado ao oxigênio por uma ligação dupla, ele também está ligado por uma ligação simples ao meu hidrogênio. Então, quando eu tiver isso aqui na minha cadeia carbônica, eu vou ter um aldeído. E aqui nós temos um exemplo, que é o metanal. O metanal, ele tem a presença do grupo aldeído ligado a mais outro hidrogênio, ok? Então, aqui nós temos, mais abaixo, a cetona, que foi o grupo que nós acabamos de ver lá atrás. A cetona é quando eu tenho o grupo carbonila entre 2 átomos de carbono. Então, aqui nós temos a minha carbonila entre 2 átomos de carbono. Um exemplo de um composto orgânico que possui esse grupo funcional é o propanona. Olha aqui onde ele está, certo? O ácido carboxílico é quando eu vou ter o grupo carbonila ligado a uma hidroxila.
Então, vamos lá. O que diferencia um aldeído, cetona e ácido carboxílico é a quem o meu grupo carbonila está ligado. Se o meu carbono do grupo carbonila estiver ligado a um hidrogênio, eu vou ter um aldeído. Se o meu carbono do grupo carbonila estiver entre dois outros átomos de carbono, eu vou ter uma cetona. E se o meu carbono estiver ligado a um hidroxila, eu vou ter um ácido carboxílico. Então, outra observação, para vocês terem cuidado. O ácido carboxílico e o álcool, eu posso ter uma diferença bastante forte, né? Que eu posso identificar rapidamente se é um álcool ou um ácido carboxílico. É que o meu carbono, ele está realizando uma ligação simples com a minha hidroxila e não está realizando aqui, ó, uma ligação dupla com nenhum outro átomo. No álcool, eu vou ter apenas ligações simples. No ácido carboxílico, eu vou ter uma ligação dupla, certo? Então, vamos seguir. O haleto orgânico. Essa função química, ela é derivada de um hidrocarboneto, né? Lembrando que o hidrocarboneto é quando eu tenho apenas carbono e hidrogênio no meu composto orgânico. E aí eu vou ter um haleto orgânico quando eu substituir um dos meus hidrogênios, um ou mais hidrogênios, né, por átomos de halogênio. Átomos de halogênio são aqueles átomos da tabela periódica, né, da família 7A ou 17, que são flúor, cloro, bromo ou iodo. Então, se eu tiver um átomo de carbono ligado a um halogênio e a outros átomos de hidrogênio, eu vou ter um haleto orgânico. Por exemplo, aqui, ó, o monoclorometano. Eu tenho o CH3 ligado ao cloro. Se eu tivesse aqui um CH4, quer dizer que eu teria somente um hidrocarboneto. Então, eu substituí um hidrogênio por um cloro. Isso aqui me caracteriza um haleto orgânico. Eu poderia pegar esse outro hidrogênio aqui e substituir por outro cloro. Eu ainda continuaria tendo um haleto orgânico, porque o que caracteriza o haleto orgânico é o carbono ligado a um haleto, né, e a outros hidrogênios. Então, eu vou substituir os meus hidrogênios por um haleto, ok? O éter, ele é quando eu tenho um heteroátomo, e esse heteroátomo tem que ser o oxigênio. Então, o que é um heteroátomo? É quando eu tenho um átomo diferente de carbono entre a minha ligação carbono-carbono. Então, veja aqui, eu tenho 2 carbonos e um oxigênio entre a minha ligação carbono-carbono. Isso me caracteriza um heteroátomo, que nesse caso aqui é o oxigênio. Então, o grupo funcional éter é quando eu tenho o oxigênio como heteroátomo. E um caso, um exemplo, né, é o metoximetano. Eu tenho aqui 2CH3 e sendo ligados por intermédio de um oxigênio, ok? O nitrocomposto possui grupo funcional nitro, que é NO2, ligado a uma cadeia carbônica. Então, aqui eu vou ter o meu carbono ligado ao NO2. Isso me caracteriza um nitrocomposto. Um exemplo aqui é o nitrobenzeno. Eu tenho um anel benzeno. Como vocês sabem, aqui eu tenho uma cadeia fechada. E nas minhas extremidades, eu tenho sempre carbonos. Então, esse meu carbono aqui está ligado ao NO2. Então, isso aqui caracteriza o grupo funcional nitrocomposto, certo? Essa tabela vocês podem encontrar no livro de vocês, na página 23. Só que como eu estou aqui, ó, estou indicando que o livro didático de vocês não tem todos os grupos que são essenciais vocês conhecerem. E aí, por isso, eu adicionei aqui outra tabela com outros grupos funcionais, certo? Então, vamos conhecer mais alguns. Vamos lá. O éster. O éster e a amida são mais 2 outros casos onde eu tenho a presença do grupo carbonila. E aí, para caracterizar um éster, eu preciso que esse grupo carbonila esteja ligado a um outro oxigênio, só que por meio de uma ligação simples.
E aí um exemplo é o metanolato fenilo. Veja aqui, ó, o meu grupo éster ligado a outra cadeia aqui, né? É a minha cadeia, na verdade, C6H5. Esse meu carbono aqui está ligado a outro carbono e esse carbono está realizando a ligação dupla com o oxigênio e uma ligação simples com outro oxigênio, que é exatamente o meu éster, ok? Então, o éster vai ser constituído pelo grupo carbonila ligado a outro oxigênio. No caso da amida, eu vou ter o meu grupo carbonila ligado a um NH2. E aí, o que vai diferenciar um éster e uma amida é a presença do NH2, né? Quando a amida vai possuir o NH2 e o éster vai possuir o oxigênio. E aí, mais à frente, eu tenho o grupo funcional amina. A amina, ela pode se subdividir em 3 classificações: amina primária, amina secundária e amina terciária. Mas, professora, como é que eu vou identificar que eu tenho amina primária, secundária ou terciária? A classificação das nossas aminas, elas vão depender da quantidade de ligações que o nitrogênio estará fazendo com o hidrogênio. Ou seja, eu sempre vou partir do NH3, né? Então, vamos lá. Para ser amina primária, quer dizer que eu vou ter um hidrogênio a menos na minha ligação. Já no caso da amina secundária, eu vou ter apenas um hidrogênio, porque o nitrogênio vai estar ligado a mais 2 outros átomos diferentes do hidrogênio. E na amina terciária, eu não vou possuir nenhum hidrogênio. Então, eu preciso lembrar que o nitrogênio, ele realiza 3 ligações. Por isso que as aminas, elas partem do NH3, né? É o nitrogênio ligado a mais 3 átomos de hidrogênio. Na minha amina primária, um desses átomos vai ser substituído por outro elemento. Na minha amina secundária, 2 átomos de nitrogênio vão ser substituídos. E na amina terciária, os 3 átomos de hidrogênio vão ser substituídos por outros átomos diferentes do hidrogênio, ok? Então, amina terciária, 3 átomos de hidrogênio serão substituídos. Amina secundária, 2 átomos de hidrogênio serão substituídos. E na amina primária, apenas um átomo de hidrogênio, ok? Então, ó, esses são os grupos funcionais que eu preciso que vocês entendam inicialmente, ok? Então, vamos ver aqui, exercitar um pouco, né? Como identificar esses grupos funcionais em um composto orgânico. Então, eu peço, nesse momento, que vocês dêem uma pausa aí no vídeo e tentem identificar qual grupo funcional eu tenho em cada composto orgânico desse. Aí vocês dão uma pausa aí no vídeo, respondem no caderno, depois dá play novamente e vamos ver se vocês acertaram, certo? Pronto. Realizado isso, vamos agora partir para a correção. Inicialmente, eu já destaquei aqui para vocês onde é que estão os meus grupos funcionais. Nesse meu primeiro composto orgânico, o meu grupo funcional está aqui, onde o meu carbono realiza uma ligação simples com uma hidroxila. Quando eu tenho essa ligação aqui, eu vou ter um álcool. O álcool ele é caracterizado pela ligação simples entre carbono e hidroxila. Já no meu segundo composto orgânico aqui, ó, eu tenho que o meu carbono está realizando uma ligação dupla com o oxigênio. Então, eu já sei que eu tenho um grupo carbonila aqui. Mas será que o grupo funcional é carbonila ou é um grupo funcional derivado do grupo carbonila? Veja que além da minha ligação dupla com o oxigênio, eu tenho que o meu carbono está ligado
ao hidrogênio por uma ligação simples. Então, eu vou ter o quê? Um aldeído. Aldeído é quando eu tenho o grupo carbonila ligado a um hidrogênio. No terceiro caso, eu também vou ter o grupo carbonila, só que ele está entre dois outros átomos de carbono. Quando isso acontece, eu vou ter o grupo funcional cetona. No próximo caso aqui, o meu quarto caso, eu tenho também o meu grupo carbonila, porém ele está ligado a uma hidroxila. Quando isso acontece, eu vou ter um ácido carboxílico. No meu quinto caso, veja que eu tenho apenas carbono e hidrogênio. E aí eu não circulei nada para que vocês vejam que quando eu tenho apenas carbono e hidrogênio, eu vou ter o quê? Um hidrocarboneto. Então, como é que eu posso começar a analisar o meu composto orgânico? Olho se eu tenho apenas carbono e hidrogênio. Se eu tiver apenas isso, eu tenho um hidrocarboneto. Mas se o meu carbono, se algum dos meus carbonos estiver ligado a outro átomo diferente de hidrogênio ou a carbono, então eu vou parar para analisar. Que átomo é esse? Se eu tiver uma hidroxila ligado ao meu carbono, quer dizer que eu vou ter um álcool. Então aí fica uma dica para vocês. Eu posso começar a analisar o meu composto orgânico procurando saber se ele é um hidrocarboneto. Se não for, aí eu vou procurar as minhas outras opções. Veja aqui no último caso do meu composto orgânico. Eu não tenho apenas só carbono e hidrogênio. Eu tenho aqui o meu oxigênio entre as minhas ligações carbono-carbono. Ou seja, eu tenho um heteroátomo. E quando esse heteroátomo é oxigênio, quer dizer que eu tenho um éter. Pronto, pessoal, essa é a primeira parte da aula. Eu quero que vocês entendam o que é um grupo funcional e identificar esse grupo funcional na minha cadeia carbônica. Agora nós vamos para a segunda parte da aula, certo?